Eu achei que perder o Luka Doncic naquele atropelo contra o OKC tinha acabado com qualquer chance de título do Lakers. Mas a real é que a situação conseguiu piorar, e muito. Agora, o Austin Reeves está fora pelo restante da temporada regular por causa de uma lesão grau 2 na perna esquerda. A previsão é que ele fique afastado entre 4 a 6 semanas. Ou seja, naquele jogo de quinta contra o Thunder, o Lakers não perdeu só uma estrela, perdeu duas, e justamente numa derrota em que já não havia mais o que salvar. E se a discussão sobre as decisões do J.J. Redick já estava pegando fogo depois da lesão do Luka, isso aqui joga ainda mais lenha na fogueira. O Reeves se machucou logo no primeiro quarto, foi pro vestiário, voltou e continuou em quadra, mesmo com o time sendo atropelado. Estamos falando de uma derrota por mais de 40 pontos, com o Lakers já perdendo por mais de 20 ainda no primeiro quarto. Mesmo assim, ele seguiu jogando. E agora o resultado é esse, fora por semanas. Então não é só sobre o Redick ter mantido o Luka em quadra, é sobre ter deixado os dois principais jogadores jogando num jogo que, na prática, já estava decidido antes do intervalo. Então o Luka Doncic está fora com uma lesão grau 2 no tendão da coxa esquerda e não joga mais na temporada regular. Já o Austin Reeves sofreu uma lesão grau 2 na região do abdômen e deve ficar afastado entre 4 a 6 semanas. Ou seja, duas lesões sérias, ambas grau 2, os dois fora e tudo no mesmo jogo. Agora o impacto disso nos playoffs é pesado. Em média, uma lesão grau 2 no posterior da coxa leva cerca de 35 dias de recuperação. Isso colocaria o retorno do Luka mais ou menos por volta de 8 de maio, o que significa perder toda a primeira rodada e provavelmente boa parte da segunda. No caso do Reeves, esse prazo de 4 a 6 semanas indica que ele só voltaria ali pela segunda rodada ou até nas finais de Conferência Oeste. Isso se o Lakers conseguir chegar até lá. Outro ponto importante, o time até teve campanha de 7-6 sem o Luka nessa temporada, mas nunca ganhou uma partida sequer sem Luka e Reeves ao mesmo tempo. Ou seja, ninguém sabe como esse time realmente funciona sem os dois. E agora, a gente vai descobrir na mar. Vale entender também como foi a lesão do Reeves, porque isso pesa na discussão sobre o J.J. Redick. Ainda no primeiro quarto contra o OKC, com o Lakers sendo dominado, levando a mão na região das costas / abdômen. O Redick tira ele de quadra, ele vai pro vestiário, passa por avaliação, e aí vem a parte curiosa. Com 9 minutos e 40 restantes no segundo quarto, ele volta pro jogo liberado para jogar. E ele seguiu até o fim. Terminou com 15 pontos em 27 minutos. Só ficou de fora do último quarto, quando a partida já estava decidida, com uma diferença de mais de 40 pontos. E a primeira explicação do Redick foi algo na linha de: ele sentiu um incômodo ali na região intercostal, nas costas, entre as costelas, mas conseguiu continuar jogando, aguentou firme. Isso te soa familiar? Porque foi praticamente o mesmo discurso usado no caso do Luka Doncic. Entre aspas, ele conseguiu jogar mesmo assim, não vamos colocar nenhum jogador em risco. Ou seja, na quinta-feira à noite, o J.J. Redick veio a público dizer que os dois principais jogadores do time se machucaram, foram avaliados, liberados pelo departamento médico e seguiram em quadra normalmente. Só que aí vem a sequência. Na sexta saiu o diagnóstico do Luka, lesão grau 2 no posterior da coxa. No sábado, o do Reeves, lesão grau 2 no oblíquo. Resultado, os dois estão fora da temporada regular. Os dois se machucaram ainda no primeiro tempo de um jogo em que o time já perdia por mais de 30 pontos e mesmo assim voltaram para jogar o segundo tempo. Para completar, o Lakers viajou até Dallas para fazer os exames de imagem. O do Luka ficou pronto na sexta, já o do Reeves atrasou, porque na primeira ressonância, a clínica simplesmente examinou a parte errada do corpo. Então, em algum lugar de Dallas, tem um técnico que fez o exame do Reeves na parte errada, e parece que nada está dando certo pro Lakers. Aí veio a segunda ressonância, lesão grau 2, 4 a 6 semanas fora. E de repente a situação deixou de ser até irônica e ficou realmente preocupante. E aí entra o J.J. Redick nessa história. A gente até discutiu se ele errou ao manter Luka em quadra, e muita gente discordou. Teve quem disse, se o departamento médico liberou, a culpa não é do técnico. E esse argumento faz até sentido, é justo. Mas agora aconteceu duas vezes no mesmo jogo, com os dois principais armadores do time. Os dois se machucaram no primeiro tempo, os dois foram avaliados e foram liberados. E os dois voltaram para jogar o segundo tempo de uma partida que já estava praticamente decidida, com mais de 30 pontos de diferença no intervalo. Chega a um ponto que essa defesa de o departamento médico liberou não se sustenta mais. Porque quem define rotação não é o médico. Quem decide quantos minutos cada jogador vai ter não é o médico. E principalmente, quem precisa tirar suas estrelas de quadra num jogo já perdido é responsabilidade do técnico. E nessa situação, o Redick tomou a decisão errada, duas vezes na mesma noite. O fato dele ter percebido que o LeBron precisava assumir um papel de terceira opção para a equipe funcionar foi simplesmente brilhante. Durante boa parte da temporada, o trio Luka, Reeves e LeBron teve um saldo negativo quando dividiam a quadra. Isso só começou a melhorar em março. Então não dá pra negar, o Redick é sim um técnico competente. Só que essa situação pedia algo além de estatística e análise. Pedia feeling, decisão no instinto. E sinceramente a escolha ali era bem óbvia. Você não arrisca seus dois melhores jogadores no jogo que já está perdido, ainda mais quando ambos se machucaram logo no primeiro quarto. Ainda mais quando um deles já tem histórico de lesões no posterior da coxa e o outro claramente sentiu a região das costas depois de um arremesso. O mais frustrante nisso tudo é que o Lakers já tem garantido vaga nos playoffs. O jogo contra o OKC na prática não valia nada.
No máximo tinha um peso emocional, de afirmação, mas depois que virou uma surra de mais de 30 pontos, não existia nenhum ganho estratégico em manter os titulares em quadra. Agora, existe um cenário bem real de o Lakers cair na primeira rodada já por causa disso. E se parece exagero, olha como tudo desmoronou em questão de 48 horas. Antes do jogo de quinta, o Lakers estava 50-27, ocupando a terceira posição no Oeste, vinha embalado com uma sequência absurda, 15 vitórias em 17 jogos em março, e tinham vencido 16 das últimas 18 partidas. Eles já estavam começando a parecer um candidato real ao título. Mas agora, as odds contam toda a história. Antes da lesão do Luka, a chance do Lakers ser campeão estava na casa de 25-1. Depois da notícia, despencou para algo em torno de 150-1. E as odds para vencer o Oeste foram de cerca de 14-1 para mais de 50-1. E isso tudo aconteceu antes mesmo da confirmação da lesão do Reeves. Nesse momento, nem dá para saber exatamente como estão essas odds, mas não seria surpresa nenhuma se o Lakers já estivesse praticamente fora das apostas. E o problema não é só pensar em título. A briga pelas posições na tabela agora também complicou. A temporada do Lakers praticamente acabou, mas a minha esperança de pegar 100k até o final do ano ainda está de pé. Sabia que quase 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Então vamos mudar isso, pessoal. Me ajuda a bater a meta de 100k de inscritos até o final do ano. Com a ajuda de vocês, é sim possível. Deixou o like e se inscreveu? Então agora vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. O Lakers ainda tem uma pequena vantagem. Está um jogo à frente do Denver Nuggets na disputa pela terceira posição e 2 jogos na frente do Houston pela quarta. Só que tem um detalhe. Denver até não vive seu melhor momento, mas tem o calendário mais difícil do restante da liga. Em teoria, isso poderia ajudar o Lakers, só que sem Luke e Reeves, talvez eles nem consigam aproveitar essa brecha. A sequência final da temporada também não ajuda em nada. Recebe o OKC, encara um Golden State com Curry voltando, pega um Phoenix e fecha contra o Utah. Ou seja, um calendário pesado justamente no pior momento possível, logo após perderem seus 2 principais jogadores. Agora, a grande questão é, o que isso significa de fato quando os playoffs começarem? Se o Lakers conseguir segurar a terceira posição, o confronto seria contra o sexto colocado, provavelmente o Minnesota Timberwolves. Já é um duelo complicado, mas talvez ainda fosse vencível com o Luka saudável. Sem o Luka, aí começa a ficar bem mais duvidoso. Se caírem para a quarta posição, pegam o Houston Rockets, que vem forte. E quem passar desse confronto provavelmente encara o OKC na segunda rodada. Ou seja, você pode sair de uma derrota por mais de 40 pontos em abril para enfrentar esse mesmo time numa série de 7 jogos em maio. Sem Luka, sem Reeves e com o LeBron de 41 anos tendo que carregar tudo. E a situação ainda pode piorar. Se o Lakers realmente desandar nessa reta final, pode cair para quinto ou até sexto lugar. Nesse cenário, o caminho ficaria ainda mais pesado. Poderiam bater de frente com o San Antonio Spurs, liderado por um Victor Wembanyama jogando em nível absurdo. Resumindo, sem Luka e sem Reeves, não existe um cenário confortável. Qualquer caminho nos playoffs vira um desafio gigantesco para o Lakers. E tudo isso leva a um ponto inevitável: LeBron James. Aos 41 anos, na sua 23ª temporada, ele vinha atuando como terceira opção, com médias de cerca de 15,6 pontos, 7,3 rebotes e 7,3 assistências nos últimos jogos. Ele tinha se adaptado a esse papel atrás de Luke e Reeves. Só que de uma hora para outra, ele volta a ser a principal referência do time, aos 41 anos e como o único astro saudável do elenco. E uma fala dele no treino diz muito. Ele até manteve o discurso padrão, mas deixou escapar algo importante. Não dá para simplesmente substituir o impacto que esses caras têm. No fundo, ele sabe exatamente o tamanho do problema. Agora pensa nisso. A última vez que o LeBron teve que carregar um time ofensivamente nos playoffs foi lá em 2018 com o Cleveland Cavaliers. Naquela época, ele colocou o time nas costas, levou Kevin Love, George Hill e um elenco limitado até as finais. Naqueles playoffs, ele teve números absurdos, cerca de 34 pontos, 9 rebotes e 9 assistências por jogo. Só que ele tinha 33 anos, 8 a menos do que hoje. E mesmo assim, aquele time acabou sendo varrido pelo Golden State nas finais. Agora, pedem para ele fazer algo parecido de novo, só que mais velho, sem o mesmo nível físico e num time que foi montado para girar em torno do Luka como primeira opção. E tem mais uma camada nessa história, o futuro do LeBron em Los Angeles. Isso já vinha sendo debatido a temporada inteira. Fica, sai, se aposenta, continua mais um ano. Porque se o Lakers quer ser nos playoffs, com ele sendo o único grande nome disponível, isso levanta várias dúvidas. Ele permanece e tenta mais uma vez com o Luka no ano que vem, ou procura uma equipe que já esteja pronta para brigar pelo título agora? Enquanto isso, o Redick já falou em aumentar a rotação, sair de 9 jogadores para talvez 11, tentando compensar as ausências. Nomes como Kobe Bufkin, Dalton Knecht e Nick Smith Jr. devem ganhar mais espaço para dividir essa responsabilidade. A ideia agora é colocar mais responsabilidade ofensiva nas mãos de caras como Luke Kennard, Rui Hashimura e DeAndre Ayton. Mas vamos ser sinceros, isso não é um plano para ganhar título, é um plano para sobreviver até onde der. E nem isso parece tão seguro. Marcus Smart, por exemplo, está lidando com lesões na virilha e no tornozelo. É considerado dia a dia e já perdeu vários jogos recentemente.
Ou seja, nem o plano B do Lakers passa tanta confiança. E essa situação também é péssima para o Austin Reeves. Ele tem uma play option para 26-27, que tudo indica que ele não vai exercer, o que significa que deve virar agente livre já nessa off-season. Essa seria a grande oportunidade dele, fazer uma campanha de playoffs marcante, assumir protagonismo, se provar como estrela, tipo o que o Jalen Brunson fez em Dallas, e depois garantir um contrato gigante. O caminho estava todo desenhado para isso. Mas agora, ele deve passar uma boa parte dos playoffs fora, sem chance de ter esse momento Brunson, sem conseguir mostrar que pode liderar um time em alto nível. Por outro lado, tem um detalhe interessante. O Reeves já teve a melhor temporada da carreira, com mais de 23 pontos por jogo. Mesmo lesionado, é bem possível que alguma franquia ofereça um contrato máximo para ele. E aí o Lakers entra num dilema complicado. Pagar caro para manter ou correr o risco de perder de graça? Ou seja, essa lesão não impacta só agora. Ela pode mexer com o futuro da franquia por anos. Juntando tudo, poucos dias atrás, o Lakers parecia um candidato legítimo ao título. Era o time mais quente de março, tinha um dos melhores pontuadores da liga, o Reeves vivendo a melhor fase da carreira e o LeBron encaixado perfeitamente como terceira opção. Tudo estava funcionando. Aí veio uma derrota por mais de 40 pontos e de repente, os dois principais jogadores estão fora. E todo o sonho de título simplesmente desmoronou. Agora o técnico está sendo cobrado de verdade pelas decisões que tomou. O principal jogador do time aos 41 anos voltou a ter que carregar tudo sozinho. E um cara que estava prestes a virar agente livre a sexta temporada praticamente acabar do banco, lesionado. E o mais absurdo nisso tudo, era uma coisa que era evitável. Se o Redick tivesse tirado o Luka no intervalo, muito provavelmente ele ainda estaria com a perna inteira. Se tivesse poupado o Reeves depois da lesão no primeiro quarto, talvez ele não tivesse também esse problema no abdômen. Se o Lakers simplesmente tivesse aceitado a derrota num jogo em que já perdiam por mais de 30 pontos e que não valia praticamente nada, o cenário hoje poderia ser totalmente diferente. Terceira posição garantida, elenco saudável e ainda na briga pelo título. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, a sensação é de que o time já está praticamente fora de combate. E como um portal resumiu bem, é difícil tirar qualquer lição disso tudo, além do fato de ter sido uma maneira brutal de, na prática, encerrar a temporada. Ainda vão ter mais alguns jogos de temporada regular e uma série de primeira rodada, mas tudo isso soa quase como protocolar. No fim das contas, o que vai ficar na memória é aquele Lakers de março.